Ainda sobre a Covid, mais um destaque internacional: o Reino Unido adotou novas medidas de distanciamento social que deve durar pelo menos 6 meses. E quem vai contar mais sobre isso aqui agora para a gente é o Ulisses Neto, nosso correspondente de Londres. Ulisses, bom dia. Bom dia, Kalina. Bom dia a todos que nos acompanham aqui em Londres, 10 horas e 35 minutos agora. Quarta-feira de outono nublada, com termômetros marcando 16 graus em Westminster. E até fazendo uma ligação com essa reportagem que a gente acabou de ouvir sobre a imunidade de rebanho em Manaus e em São Paulo, com uma taxa estimada em 12%, aqui em Londres também a taxa dessa contaminação da população é muito parecida com a de São Paulo. Fala-se em 17% da população, ou seja, muito distante da imunidade de rebanho. As regras de distanciamento social mais duras implementadas na Grã-Bretanha nesta semana vieram para ficar por um longo período. A expectativa criada pelo primeiro-ministro Boris Johnson de que seria possível voltar ao normal, ou até perto do normal, próximo do Natal agora desse ano, essa expectativa acabou sendo atropelada pelos fatos. Os britânicos somaram ontem quase 5 mil novos casos de Covid-19 e os números não param de subir diariamente. Por isso, o governo daqui reajustou o tom na comunicação com a população. Em seu pronunciamento televisionado ontem, Boris Johnson disse que serão mais 6 meses de restrições para tentar conter o Covid-19, pelo menos, né? Mais 6 meses. Hoje, a taxa de contaminação na Grã-Bretanha, no chamado número R, está entre 1,1 e 1,4, valor muito alto que exige novas restrições. E até falando sobre a imunidade de rebanho nacionalmente, aqui no Reino Unido, estima-se que menos de 10% da população tenha sido exposta ao coronavírus até aqui. E lembrando que no início da pandemia, o governo britânico até chegou a cogitar apostar nessa tese, né, da imunidade de rebanho, mas ficou claro que o custo humano é impagável, pelo menos em países desenvolvidos, como aqui no Reino Unido. Isso não seria aceitável, uma situação como a gente acabou de ver em Manaus. Boris Johnson tentou evitar o alarmismo no discurso, mas deixou claro que o clima continua sendo de incerteza. Vamos ouvi-lo. Unless we take action, the risk is that we will have to go for tougher measures later when the deaths have already mounted and we have a huge caseload of infection such as we had in the spring. O primeiro-ministro disse o seguinte: se não fizermos nada agora, o risco é que teremos que tomar medidas mais duras ainda no futuro, quando as mortes já tiverem aumentado com um grande número de casos de infecções, como o que tivemos na primavera. Os conservadores britânicos decidiram fechar os bares mais cedo do país, a partir das 10 da noite, aumentaram as multas para quem não utiliza a máscara, agora chega perto de R$ 1.500, e também interromperam o plano de ter torcedores de volta nos estádios, né? Também estão pedindo para que as pessoas voltem a trabalhar de casa. E as empresas daqui já estão orientando, a partir de hoje, seus funcionários para retomarem o trabalho remoto, ainda que na prática a maioria da população, dos funcionários aqui do Reino Unido, já estivesse mesmo trabalhando em casa. No entanto, isso pode não ser o suficiente. Já se fala em proibir visitas a casas de amigos e parentes nos próximos dias, o que pode ter um efeito devastador no emocional da população às vésperas do Natal. A população britânica está sendo preparada para lidar com essas idas e vindas por bastante tempo. O governo daqui já assinou contratos com diversos fabricantes de vacinas para o Covid-19, porque essa parece ser a única, né, saída mais palpável no momento. E no total, Londres encomendou 340 milhões de doses em potencial, sendo que a população do país é de cerca de 65 milhões de habitantes. Ou seja, possivelmente mais de 5 doses por cabeça, ainda que nem todas as vacinas contratadas devem ficar prontas, né, se mostrarem eficazes ao mesmo tempo. Mas essa também é uma perspectiva distante, a de ter uma vacina disponível. Outra questão que está sendo muito questionada aqui no Reino Unido é a questão de rastreamento do coronavírus. Países como Alemanha e Itália estão se saindo muito bem nesse momento, justamente porque estão testando a população em massa.